Você já se perguntou por que existem tantos conflitos geracionais? Seja muito bem-vindo ao canal Psicologia com Mônica. É um prazer ter você mais uma vez aqui nas nossas discussões. Nesse momento eu convido você a pensar um pouquinho e aprender aqui nessa nossa discussão sobre características que marcam cada geração. E na tentativa mesmo, de fazer com que você se sinta talvez mais à vontade e até mais instigado mesmo a se aproximar, porque a nossa tendência, a gente tem percebido muito isso entre a psicologia, a nossa tendência é de nos afastarmos, de ficarmos mesmo na nossa caixinha geracional. E nisso estamos perdendo, nisso estamos aí cada vez mais distantes uns dos outros. E às vezes na proximidade os conflitos se apresentam. E muitos desses conflitos eles vão poder ser entendidos a partir do momento que a gente compreende um pouquinho o que marca cada geração. Então eu vou estar trazendo aqui a vocês um recorte onde nós vamos ter, eu vou fazer uso da minha vida mesmo, até para poder ir transitando nessas gerações. Então, a gente teria aí a geração tradicional, que seriam os meus avós. A gente tem aí o que é chamado de geração Baby Boomers, que seriam aí os meus pais. Nós temos a geração X, e eu nesse momento aqui a estou representando. Nós temos a geração Y, que seriam os meus filhos. E nós temos aí hoje já a geração Z. Meus filhos já poderiam ter filhos, são aí adolescentes e jovens adultos. Então, nesse sentido, a gente precisa considerar cada tempo desse, e como que esses tempos eles tiveram influência. Se pegarmos aí a geração tradicional dos meus avós e de quem estiver nesse momento aí compartilhando a mesma geração minha, foi uma geração marcada por muita carência, por uma vida muito simplória, por uma moral muito unificadora. Então nós vamos encontrar aí características muito assim, um olhar muito coletivo. Então os nossos avós não tinham muitas coisas materiais, então essa carência toda ela perpassava valores, pensamentos, ideias e até hábitos. Então uma simplicidade mesmo na vida. Quando a gente fala aí da geração, e aí os meus avós e os seus talvez, eles vivenciaram momentos muito difíceis também. Então se a gente pega o início do século XX, logo vai ter a Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda Grande Guerra, então tudo isso vai marcar essa geração. Se a gente pega a geração Baby Boomers, e essa geração é interessante a gente entender até de onde vem essa expressão, essa geração seriam dos meus pais, pessoas que nasceram e começaram aí a ficar adultos no pós-guerra. Então a gente vai ter muitos soldados voltando para casa e numa ideia mesmo de viver, de se afastar dos horrores da guerra, de dizer mesmo, querer paz e, consequentemente, houve um aumento populacional, então as pessoas voltaram aí e tiveram seus filhos, então o mundo ele vai fazer mesmo um boom aí populacional. Então essa geração ela vai ser marcada por uma tentativa de se distanciar do que foi ruim mesmo da geração anterior. Então é uma geração que lutou muito, então nós vamos ter a nível mundial movimentos feministas, nós vamos ter aí vários movimentos culturais, o próprio rock and roll pregando a paz, pregando aí esse novo tempo mesmo, marcado aí por uma tentativa de se afastar desse sofrimento. Essa geração dos meus pais e provavelmente dos seus era uma geração também que queria mais segurança, uma geração muito centrada, Então os nossos pais, eles provavelmente tiveram um único emprego, iniciaram uma carreira e se aposentaram nela. Então eles também têm características que vão ser marcadas por querer segurança, querer estabilidade. Os nossos pais, eles têm toda uma relação com a questão hierárquica, porque foram ensinados assim, Então respeito aos mais velhos,
essa relação mesmo de ouvir as pessoas mais velhas e as suas experiências. Os nossos pais têm uma característica que é interessante a gente pensar, pelo menos os meus, tinham muitos irmãos. Então isso já faz com que as famílias, por serem muito numerosas, tinham que fazer grandes divisões, né? Então são gerações também que transitam muito bem com isso, de partilhar, de dividir, né? Então não tem essa característica do individualismo que vai marcar as próximas gerações. Então os nossos pais, eles emprestavam objetos, eles dividiam um quarto, né? Eles dividiam às vezes uma bicicleta que tinha, era uma única às vezes na família, né? Isso tudo era possível a partir de características mesmo marcadas por esse momento na história. Quando nós falamos da geração X, que é a minha geração, nós vamos ter mudanças significativas, né? Então, a primeira delas, ela talvez seja marcada por nossos pais viverem uma vida, às vezes, muito sofrida do ponto de vista material, de ter aí que investir tanto para conseguir acesso a algumas coisas. A nossa geração, ela inaugura uma ideia de que vamos ter poucos filhos. Então, a maioria de nós vai ter 2 filhos, 3 filhos, e uma ideia de dar a esses filhos uma vida melhor da vida que nós tivemos. E isso, para poder dar uma vida melhor, a geração X é uma geração que trabalhou e que trabalha muito. É uma geração marcada por mulheres aí que vão sair cedo de casa e às vezes voltar à noite, homens também, então mães e pais que vão, na verdade, sustentar a sua pequena família com muito sacrifício, né? Uma tentativa mesmo de suprir um pouco até essa carência material. A nossa geração, a geração X, ela também vai trazer um pouco dessas características ligadas principalmente ao trabalho, né? De querer segurança, só que a nossa geração, ela vai ter aí algo da ordem de aquisição de bens materiais, né, de uma relação até muito ruim com algo que possa, né, suprir faltas, né? Então uma geração que vai fazer questão do carro do ano, né, uma geração que vai querer a melhor casa, né, e trabalhar muito para responder a esses anseios e a esses desejos. E, consequentemente, acontecendo fenômenos aí como a gente vem acompanhando, né? Tendo se afastado muito dos seus filhos, delegado a esses filhos mesmo, às vezes, a pessoas que puderam aí contribuir com a educação, mas fazendo esse distanciamento. Quando acompanhamos aí as características da geração Y, nós estamos aí com uma geração que nasce na década de entre 80 e 90, em plena era tecnológica, né? Então a web pública, ela vai fazer uma revolução e essa geração ela vai ser impactada aí por essa revolução tecnológica. Então a geração Y é essa geração que vai ser dinâmica, né? Que vai de uma certa forma querer aí relações que respondam a esse dinamismo, que ficou e está muito ligada mesmo às mudanças. Então, se a gente pega aí essa analogia do trabalho, a geração Y é marcada por pessoas que não querem mesmo uma fidelização, que não querem trabalhos que fiquem rotineiros, né? Então a gente vai encontrar aí muitos mudando várias vezes de trabalho para poder responder mesmo a esses anseios, a esses desejos. Mas é uma geração também que acabou ficando estigmatizada por um imediatismo, até uma superficialidade nas relações que estabelece, e provavelmente muito disso a partir desse impacto mesmo, né, das tecnologias. Então é uma geração muito ligada à marca, é uma geração muito ligada, né, à aparência, e uma geração que nas redes sociais está muito absorvida nessa tentativa mesmo de que o outro veja as suas aquisições, o seu melhor, né? Então é uma
uma geração que tem despertado aí a nossa atenção enquanto profissionais da saúde, né? E é uma geração que, mesmo estando próxima da geração X, tem uma distância aí de 20, de 30 anos, e com o advento mesmo das tecnologias, mudanças muito rápidas, né? Então a gente vai encontrar conflitos geracionais muito aí nessas duas gerações. Após a virada do milênio, nós estamos aí com a geração Z, né? Então são adolescentes, jovens, adultos, né? Que já estão de uma certa forma olhando para a geração Y e fazendo as suas críticas, né? Então, por exemplo, essa lógica do imediatismo, da superficialidade, ela tem sido trocada por essa geração que está aí por mais crítica, né? Essa geração ela começa a olhar, por exemplo, para o fato da geração Y ficar muito tempo na casa dos pais, né? Estender uma adolescência até 30 anos de idade. Então essa geração ela começa rapidamente a pensar em fazer diferente. Isso tem trazido aí questões muito interessantes, né? Então é uma geração que não é muito preconceituosa, é uma geração que não está muito ligada às aparências. Então podemos aprender muito, né? Quando a gente pega aí tudo que cada geração viveu e está vivendo, né? A nossa espécie ela tem possibilidades N de se reinventar, né? De se reconstruir nessas relações e não se afastar delas, né? Penso que ganhamos se conseguirmos aí de fato nos aproximarmos desarmados, sem acreditar, né, que nós é que temos a verdade, que a nossa geração é que é a geração correta, né? Isso não se sustenta mais. Todas as gerações elas vão ter as suas verdades, as suas facilidades, as suas dificuldades, a sua forma de pensar. E se nós dermos conta de aprendermos uns com os outros, certamente a gente vai construir algo muito melhor do que esses conflitos todos que estamos vivendo. Espero que você esteja inscrito no canal Psicologia com Mônica. Se não está, o faça nesse momento. Recomende o nosso canal aos seus amigos, familiares. Deixe aqui seu like, também seu comentário para que eu possa responder a ele. Deixe sugestões de tema. Será um prazer aí fazer uma interlocução com você. Um abraço e até o próximo vídeo.